Hoje nós vamos conversar sobre Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Oi pessoal, tudo bem? Sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, estou retornando de férias, de viagem, de final de ano, então, desejar um bom começo de ano aí para todo mundo. E está na hora de voltar ao trabalho, meu trabalho normal, meu trabalho do dia a dia e também meu trabalho aqui no canal. Queria começar agradecendo o grande número de inscritos novos que chegaram aí entre o Natal e agora essa primeira semana de janeiro. O canal cresceu muito nesse período, foram acho que uns 600, 700 inscritos, normalmente eu demoro uns 2 meses para conseguir isso, eu consegui isso em 3 semanas. Foram os vídeos aí do final do ano com as metas de 2019, melhores leituras de 2018, lançamentos de 2019 que promoveram aí o canal. Então se vocês não viram esses vídeos é só procurar aqui embaixo, tá tudo aí. E retomar falando da nossa leitura de dezembro no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que foi o livro Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Tá? Então esse livro é um clássico da literatura brasileira. O livro é de 1974, mas o Inácio continua ativo, aí, continua participando de eventos. Eu tive com ele recentemente numa mesa do Prêmio São Paulo, ele estava lá assistindo também. É um escritor que eu admiro muito. E aí então quis trazer essa obra para a gente ler no clube, que é uma obra de 74, lançada durante o período da ditadura militar e que vai tratar essencialmente desse tema. Vai tratar desse cenário da década de 70, pós AI-5, desse cenário de repressão, desse cenário de pouca liberdade de expressão. Então é um livro escrito ali no calor do momento, e esse livro ele surgiu o Inácio trabalhava no jornal e recebia notícias que ele notícias e fatos que ele não conseguia publicar por causa da censura, que eram censurados, e ele foi guardando tudo isso numa gaveta. E a partir do momento que ele começa a estudar esse material todo, e vem a ideia de fazer um livro com esse material. Tanto que o livro foi publicado primeiro na Itália, ele saiu na Itália primeiro, e depois só foi publicado aqui. O livro foi censurado pela ditadura, mas censurado não pelas questões políticas, e sim por questões morais. Por o livro ter cenas de sexo, cenas inclusive de sexo violento, e isso aqui foi o motivo que fez o livro ser censurado, o que deixou o Inácio muito aliviado, porque então sabia que a barra pesaria menos pro lado dele por causa das coisas políticas, né? Então é um livro importante da gente ler, acho que principalmente nesse momento histórico do país que a gente está vivendo. Acho importante a gente ter noção do que era escrever no calor ali do momento, nessa época, na década de 70. E o livro é um livro bastante experimental, tá? É um livro que justamente ele tem trechos que parecem trechos de notícia, ele tem capítulos pequenos que parece que não fazem ligação com a história, né? Ele tem um eixo central, que é um eixo que trata de 2 personagens, o José e a Rosa, né? Então nós vamos acompanhar aí essa trajetória deles, mas o texto é muito truncado, muito cheio de insertos aí no meio dessa história deles, e uma história também não muito linear, é uma história que vai e volta, e a gente vê, a gente vai tentando entender, tentando fazer as ligações ao longo do livro. Então é um livro que durante uma grande parte dele a gente fica bem perdido, tá? Isso muita gente comentou lá no clube, que fala, tô lendo, mas deixando de tentar entender, porque estou me sentindo burro, não estou conseguindo fazer as ligações necessárias. Então acho que muita coisa nem é para ter ligação mesmo. É um livro que passa um quê de caótico mesmo, um quê de perdido, de gente perdida.
e um quê de revolta, de frustração, de raiva, tem tudo aí misturado no livro. Essa edição é uma edição de aniversário, acho que de 35 anos da publicação do Zero, então ela apresenta todas as capas que o livro já teve, e ela tem cerca de 90 páginas que são introdutórias, falando sobre a história do livro e a repercussão do livro e o que saiu a partir do livro, né? Teve peça de teatro sobre o livro. Então, eu achei muito boa apesar de ser um volume grande, né, do livro, 90 páginas, mas elas te dão uma base, elas não dão spoiler nenhum, não é desses prefácios que acabam estragando a história do livro. Muito pelo contrário, ele te dá um apoio para você ir adiante na leitura. Quando você começa a ler o livro e vê que ele começa a ser truncado, que você começa a não entender, você fala, não, vamos em frente, eu vou continuar, vou persistir, porque essa história merece e vai chegar num ponto importante. E realmente chega. O livro, eu acho, na parte final dele, ele fica mais compreensível, mais entendido, você começa a fazer as ligações, a história começa também a ficar mais linear, e mais impactante, mais profunda também. E você tem relatos aqui de tortura no livro, cenas de tortura muito violentas. A gente fica sabendo de barbaridades que foram feitas nos porões da ditadura, inclusive com mulheres, crianças até sendo torturadas na frente dos pais. E todas essas cenas de tortura que estão no livro, o Inácio já falou que ele não inventou nada. Isso daí eram relatos que eles recebiam nos jornais, que chegavam em eles, às vezes papel de pão, em guardanapo, em qualquer coisa, e ele transcreveu esses relatos letra por letra, e isso é muito impactante. A gente vê coisas inimagináveis, coisas tão absurdas que você pensa, como um negócio desse pode sair da cabeça de uma pessoa? Como pode chegar nesse nível de requinte de crueldade com um ser humano? Então, assim, é um livro difícil, de leitura difícil, um livro pesado, denso, impactante, chocante, que muita gente vai ficar bastante sensibilizada com principalmente com essas cenas de tortura, mas um livro extremamente necessário, um clássico já da literatura brasileira e que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a nossa história, a nossa literatura dessas épocas sombrias do Brasil, para evitar que essas coisas se repitam novamente. Então, fica aí minhas impressões aí dessa leitura do clube. E agora em janeiro a gente está lendo Bagageiro, do Marcelino Freire. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas nós vamos discutir. O Bagageiro é um livro curtinho, fácil, maravilhoso, eu já estou lendo, tá muito legal a leitura, e a gente vai discutir sobre ele no clube, na página no Facebook, no dia 20 de janeiro. Então, mesmo se já tiver passado o dia, vai atrás do livro, compra, lê, que dá para ler num dia, e entra lá no grupo para discutir com a gente, tá bom? Então era isso, um abraço, até mais.